Quero dar a boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu queria dar continuidade à nossa campanha, no dia de hoje. Eu queria convidar os irmãos para ler um versículo bíblico que está no livro de Isaías, no capítulo 59. No versículo 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, esse versículo ele deixa bem claro, de que o pecado ele faz separação entre o ser humano e Deus. Mas na realidade, o que é pecado? Às vezes a gente fala de pecado e talvez as pessoas não sabem, não conhecem, e existe essa pergunta de o que é pecado. Então pecado é tudo aquilo que transgride os mandamentos de Deus, tudo aquilo que transgride, que contraria, os princípios daquilo que Deus estabeleceu para o homem. Então isso é pecado. Então quando o homem ele anda numa vida de pecado, transgredindo os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor, ele automaticamente ele faz uma separação, e isso, na maioria das vezes, ela impede o homem de caminhar com Deus. E apesar de muitas pessoas às vezes dizerem assim, que mesmo vivendo uma vida de pecado, fala que Deus está com elas. Entendeu? E isso não é verdade, porque o versículo aqui do profeta Isaías, ele deixa isso bem claro, de que Deus ele não anda, Deus ele não convive com pessoas ou com uma nação que vive e anda em pecado, Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão. É um Deus que dá sempre a oportunidade para que o homem ele possa se arrepender dos seus pecados e voltar de novo a andar com o Senhor. O projeto de Deus sempre foi para que o homem pudesse se arrepender dos seus pecados, que ele pudesse ter o nome dele escrito no livro da vida e que ele pudesse chegar à salvação. Esse é o projeto de Deus. Porém, isso só é possível quando o homem ele abandona o pecado, Uma pessoa, quando ela realmente decide abandonar o pecado, decide de caminhar conforme aquilo que é os mandamentos de Deus, Ela decide realmente viver uma vida de santidade na presença de Deus. Então aí ele vê a mão de Deus operar em favor dele. Aí talvez alguém pode perguntar assim: então uma pessoa que vive no pecado, Deus não olha para aquela pessoa, Deus ele não vai ajudar aquela pessoa? Sim, ele dá oportunidade a essa pessoa, mesmo ela vivendo a vida de pecado, mas para que ela possa se arrepender, e abandonar aquilo. Jamais Deus vai caminhar com a pessoa ou vai estar numa aliança com a pessoa quando a pessoa ela decide viver uma vida de pecado. É muito importante a gente compreender isso. Os mandamentos de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, para que o homem pudesse viver na terra uma vida de santidade, ele tem que ser respeitado. Embora que nos dias de hoje muitas pessoas transgridem, muitas pessoas acham que isso não é pecado, mas segundo a Bíblia é pecado. Então eu poderia aqui fazer uma lista com inúmeros princípios que estão escritos na palavra de Deus, que são pecados, e que para muitas pessoas hoje quer dizer que isso não é pecado, mas é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado. E pecado é pecado, e a pessoa que vive no pecado, Deus não está andando com ele. Por causa de quê? Por causa dos pecados. Deus, ele é um Deus que ele ama o pecador, mas ele não suporta o pecado. Então aqui está muito bem transparente, claro, na palavra de Deus, no capítulo de Isaías 59, versículo 2, de que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Então isso é muito importante entender isso. Por isso que quando uma pessoa ela decide, viver uma vida de santidade e decide viver uma vida com Deus,
e ela se arrepende, abandona o pecado, se na caminhada ela escorregar, ela voltar a pecar, ela tem que renunciar àquilo e voltar a andar naquilo que Deus estabeleceu. Não fazer como muitos hoje às vezes fazem, por não conseguir vencer aquilo, começa a pregar aquilo como uma verdade e viver naquilo como se aquilo fosse a vontade de Deus. Não. A palavra de Deus, ela não passará. Não vai passar a palavra de Deus. Então é importante nós compreendermos que Deus vela pela sua palavra, para que ela se cumpra. E aquilo que é pecado será sempre pecado diante de Deus. Deus não mudou, foi sempre nós que mudamos. Foi a humanidade que mudou, Deus não mudou. O que ele escreveu de Gênesis até Apocalipse vai se cumprir. Isso é verdade, isso é o princípio de Deus. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, entendemos e compreendemos isso e aceitarmos isso. Né? É melhor aceitar o que Deus tem para nós do que nós queremos, né, viver uma vida às vezes de pecado e achar que aquilo ali é a vontade de Deus, que não é. Amém, queridos? Então eu quero que você receba essa palavra no seu coração, que nós possamos a cada dia procurar viver uma vida, né, de santidade, de obediência ao Senhor, aceitar o que o Senhor estabeleceu para nós e caminharmos numa vida de santidade na presença de Deus, longe do pecado. Por isso eu quero neste momento, né, que a gente possa fazer uma oração e que você possa receber essa oração no seu coração. Se há algo no coração que ainda é pecado, né, que você tem dificuldade de abandonar, ou que às vezes há dúvida, né, sobre isso, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, de juízo e justiça, nesse exato momento, ele vai te convencer, ele vai te mostrar que isso é pecado, que isso fere a santidade de Deus, e que muitas bênçãos, muitas vitórias não chegam na nossa vida, é por causa do pecado, é por causa daquilo que está transgredindo, está deixando, né, o nosso Deus distante de nós. Amém? Pai, eu quero neste momento agradecer ao Senhor por essa oportunidade, ó Deus, e orar, Senhor, junto, ó Pai querido, com a tua igreja, com o teu povo, que em nome do Senhor Jesus Cristo está neste mesmo, ó Pai querido, objetivo de andar numa vida de santidade, de obediência, ó Deus, obedecendo a tua palavra, os teus princípios e abandonando todo, Senhor, meu Deus, o laço de pecado, tudo aquilo que tem, Senhor, aprendido, Senhor, meu Pai querido, a vida, Senhor, meu Pai querido, dos teus filhos, para que nós possamos ter uma vida, ó Deus, de santidade, de obediência na tua presença e da tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que cada pessoa que por algum momento, alguma dificuldade, o diabo tem bloqueado a sua mente, tem cegado o seu entendimento, que nessa hora o Senhor convence o homem do pecado, de juízo e justiça. Convença, Senhor, meu Pai querido, essa pessoa, para que ela possa ser liberta, para que ela possa, meu Pai, ser transformada, e que em nome de Senhor Jesus Cristo, ela venha receber, ó Deus, o refrigério, o bálsamo e andar naquilo que o Senhor estabeleceu para ela, em nome de Jesus Cristo. E que as tuas vitórias, ó Deus, venham a ser estabelecidas na casa e na família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra e que amanhã nós temos na igreja, né, para estarmos adorando o nosso Deus em nome de Jesus. Fica na paz a todos e uma boa noite.